Bem-vindos ao canal Audiobooks em PTBR. Se inscreva para fazer parte dessa comunidade. Torne-se membro e tenha acesso a benefícios exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos. Dê um like nesse vídeo e comente o que achou. Muito obrigada e boa leitura. Livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, lido por Camila Saboia. Capítulo 20. A primeira tarefa. Harry levantou-se na manhã de domingo e se vestiu tão distraidamente que levou algum tempo para perceber que estava tentando calçar o chapéu no pé em vez de meia. Quando finalmente conseguiu pôr cada peça de roupa na parte certa do corpo, saiu correndo à procura de Hermione, encontrando-a à mesa da Grifinória no salão principal, onde ela tomava café da manhã com Gina. Sentindo-se demasiado enjoado para comer, Harry esperou até Hermione terminar a última colherada de mingau de aveia. Depois, a arrastou para darem outro passeio. Nos jardins, contou-lhe tudo sobre os dragões e tudo sobre o que Sirius dissera durante o longo passeio à volta do lago. Mesmo alarmada com o que ouvia sobre os avisos de Sirius a respeito de Karkaroff, a garota continuou achando que os dragões eram um problema mais premente. "Vamos só tentar manter você vivo até a noite de terça-feira", disse desesperada. "Depois podemos nos preocupar com Karkaroff." Deram 3 voltas no lago, tentando pensar em um feitiço simples para dominar o dragão. Nada, porém, lhes ocorreu, de modo que se recolheram à biblioteca. Ali, Harry baixou cada livro que conseguiu encontrar sobre dragões e os dois começaram a pesquisar uma grande pilha de livros. Corte mágico de unhas, o tratamento da podridão de escamas. Isso não serve só pra gente biruta feito Hagrid que quer criar dragões saudáveis. Os dragões são extremamente difíceis de matar, graças à magia muito antiga que impregna seu grosso couro, que nenhum exceto os feitiços mais poderosos são capazes de penetrar. Mas Sirius disse que o feitiço simples funcionaria. "Vamos tentar alguns livros de feitiços simples então", disse Harry, deixando de lado homens aficionados por dragões. Ele voltou à mesa com uma pilha de livros de feitiços, descansou-os e começou a folhear um a um, com Hermione cochichando sem parar ao seu lado. "Bom, tem feitiços de substituição. Mas qual é a vantagem de substituir um dragão? A não ser que a pessoa substitua as presas dele por gengivas ou outra coisa para torná-las inofensivas. O problema é que, como diz o livro, muito pouca coisa atravessa o couro de um dragão. Eu diria, transfigure o bicho, mas com uma coisa daquele tamanhão, a gente realmente não tem a menor esperança. Duvido até que a professora Minerva, a não ser que a pessoa lance o feitiço nela mesma. Talvez dá a si mesma poderes extraordinários. Mas isso não é um feitiço simples. Quero dizer, ainda não estudamos nenhum desses em aula. Só sei que existem porque ando fazendo provas simuladas para os nons." "Hermione", disse Harry entre dentes. "Quer calar a boca um instante, por favor? Tô tentando me concentrar." Mas só o que aconteceu quando a garota se calou foi que o cérebro de Harry se encheu com uma espécie de zumbido indistinto, que parecia não deixar espaço para concentração. Ele olhou desalento para um índice de azarações básicas para os ocupados e aflitos, escalpos instantâneos. Mas dragões não tinham cabelos. Bafo de pimenta. Isso provavelmente aumentaria o poder de fogo do dragão. Língua de espinhos. Exatamente o que ele precisava. Dar ao dragão mais uma arma. "Ah, não, lá vem ele outra vez. Por que é que ele não pode ler naquele navio, idiota?" exclamou Hermione irritada, quando Victor Krum entrou daquele seu jeito curvado, lançou um olhar carrancudo para os dois e se sentou num canto distante, com uma pilha de livros. "Vamos, Harry, vamos voltar para a sala comunal. O fã-clube dele não vai demorar, chiureando sem parar." E não deu outra. Quando iam saindo da biblioteca, um grupo de garotas passou por eles nas pontas dos pés, uma delas usando um lenço da Bulgária amarrado à cintura. Harry mal chegou a dormir aquela noite. Quando acordou na manhã da segunda-feira, ele pensou seriamente, pela primeira vez na vida, em fugir de Hogwarts. Mas quando correu o olhar pelo salão principal na hora do café da manhã e pensou no que significava abandonar o castelo, compreendeu que não poderia fazer isso. Era o único lugar em que fora feliz. Bom, ele supunha que devia ter sido feliz em companhia dos pais também, mas não seria capaz de lembrar. Por alguma razão, a consciência de que preferia estar ali e ter de encarar um dragão a voltar à Rua dos Alfeneiros com Duda
Foi uma coisa boa e fez com que se sentisse ligeiramente mais calmo. Terminou de comer o bacon com esforço. A garganta não estava funcionando muito bem, e quando se levantou com Hermione, ele viu Cedrico Diggory deixando a mesa da Lufa-Lufa. Cedrico ainda não sabia dos dragões. O único campeão que não sabia, se Harry estivesse certo em pensar que Maxime e Karkaroff teriam informado a Fleur e Krum. Hermione, vejo você nas estufas, disse ele, tomando uma decisão ao ver Cedrico saindo do salão. Vai andando, eu alcanço você. Harry, você vai se atrasar, a sineta já vai tocar. Eu alcanço você, ok? Quando Harry chegou ao pé da escadaria de mármore, Cedrico já estava no topo, e acompanhado de um monte de amigos do sexto ano. Harry não queria falar com o campeão na frente deles. Faziam parte do grupo que andara citando o artigo da Rita Skeeter em voz alta todas as vezes que ele se aproximava. Seguiu, então, Cedrico à distância, e viu que o garoto ia em direção ao corredor da classe de feitiços. Isso deu a Harry uma ideia. Parando a uma certa distância deles, puxou a varinha e mirou com cuidado. De findo! A mochila de Cedrico se rompeu. Pergaminhos, penas e livros se espalharam pelo chão. Vários tinteiros quebraram. Não se preocupem, disse Cedrico em tom irritado, quando os amigos se abaixaram para ajudá-lo. Digam a Flitwick que estou chegando, vão indo. Isso era exatamente o que Harry esperava que acontecesse. Ele tornou a guardar a varinha nas vestes, esperou até os amigos de Cedrico desaparecerem na sala de aula e entrou depressa no corredor, agora vazio, exceto por ele e Cedrico. Oi, disse Cedrico, apanhando um exemplar de um guia de transformação avançada, manchado de tinta. Minha mochila simplesmente se rompeu. Nova em folha. Cedrico, disse Harry. A primeira tarefa vão ser dragões. Quê? Exclamou Cedrico, erguendo a cabeça. Dragões, disse Harry depressa, caso o professor Flitwick saísse para ver onde andava Cedrico. São 4, um para cada um de nós, e vamos ter que passar por eles. Cedrico arregalou os olhos. Harry viu um pouco do pânico que andara sentindo desde sábado à noite passar pelos olhos cinzentos do colega. Tem certeza? Perguntou numa voz abafada. Absoluta. Eu vi. Mas como foi que você descobriu? Não devíamos saber, não importa, disse Harry depressa. Sabia que Hagrid estaria em apuros se ele dissesse a verdade. Mas eu não sou o único que sabe. Fleur e Krum a essa hora também já sabem. Maxime e Karkaroff viram os dragões também. Cedrico se levantou, os braços cheios de penas, pergaminhos e livros sujos de tinta, a bolsa rasgada pendurada em um ombro. Fitou Harry atentamente e havia uma expressão intrigada, quase desconfiada em seus olhos. Por que é que você está me dizendo isso? Perguntou. Harry olhou-o sem acreditar. Tinha certeza de que Cedrico não faria uma pergunta dessas se ele próprio tivesse visto os dragões. Harry não teria deixado seu pior inimigo despreparado para enfrentar aqueles monstros. Bom, talvez Malfoy ou Snape. Não seria justo, não acha? Disse ele a Cedrico. Agora todos sabemos. Estamos em pé de igualdade, não é? Cedrico continuava a olhar o garoto com um ar ligeiramente desconfiado, quando Harry ouviu um conhecido toque-toque às suas costas. Virou-se e viu o olho tonto Moody saindo de uma sala próxima. Venha comigo, Potter, rosnou o professor. Diggory pode ir andando. Harry olhou preocupado para Moody. Será que o professor ouvira os dois? Professor, eu devia estar na aula de herbologia. Esqueça, Potter. Na minha sala, por favor. Harry acompanhou-o, se perguntando o que iria lhe acontecer agora. E se Moody quisesse saber como ele descobrira a respeito dos dragões? Será que iria procurar Dumbledore e denunciar Hagrid? Ou simplesmente transformar Harry numa doninha? Bom, seria mais fácil passar por um dragão se ele fosse uma doninha, pensou Harry sem emoção. Ficaria bem menor, muito mais difícil de enxergar de uma altura de 15 metros. Harry acompanhou Moody à sua sala. O professor fechou a porta ao passarem e se virou para encarar Harry, o olho mágico fixo nele, ao mesmo tempo que o olho normal. Foi uma coisa muito decente o que você acabou de fazer, Potter, disse Moody baixinho. O garoto não soube o que responder. Não era a reação que esperara. Sente-se, disse o professor, e o garoto se sentou, espiando para os lados. Visitara essa sala na época dos seus 2 ocupantes anteriores. Na do professor Lockhart, as paredes eram cobertas de fotos em que o professor sorria e piscava um olho.
Quando Lupin a ocupara, era mais provável a pessoa deparar com um espécime fascinante de alguma criatura das trevas que ele arranjara para os alunos estudarem em aula. Agora, no entanto, a sala estava apinhada com um número excepcional de objetos estranhos que, supunha Harry, Moody usara na época em que fora Auror. Sobre a escrivaninha, havia algo que parecia um grande peão de vidro rachado. Harry reconheceu imediatamente o bisbilhoscópio, porque ele próprio era dono de um, embora muito menor do que o de Moody. A um canto, sobre uma mesinha, havia um objeto que lembrava uma antena dourada de televisão e não parava de girar. Zumbia levemente. Havia algo que lembrava um espelho pendurado na parede oposta a Harry, mas não refletia a sala. Vultos escuros se moviam por ele, nenhum realmente em foco. Gosta dos meus detectores de presença das trevas? Perguntou Moody, que observava Harry atentamente. Que é aquilo? Perguntou o garoto, apontando para a antena dourada de televisão. Sensor de segredos. Vibra quando detecta alguma coisa oculta ou falsa. Não funciona aqui, é claro, interferência demais. Estudantes para todos os lados mentindo para justificar por que não fizeram os deveres. Ando zumbindo desde que cheguei. Tive que desligar o meu bisbilhoscópio porque ele não parava de apitar. É extra sensível, capta qualquer coisa no raio de 1,5 km. Naturalmente, poderia estar captando mais do que mentiras infantis. Acrescentou com um rosnado. E para que serve o espelho? Ah, é o meu espelho de inimigos. Está vendo eles ali, rondando? Não estou realmente em perigo até enxergar o branco dos olhos deles. É aí que abro o meu baú. Ele soltou uma gargalhada breve e rouca e apontou para um grande baú sob uma janela. Tinha 7 fechaduras alinhadas. Harry ficou imaginando o que haveria ali, até que a pergunta seguinte do professor o trouxe bruscamente à terra. Então, descobriu a respeito dos dragões? Harry hesitou. Receara isso. Mas não contara a Cedrico e certamente não iria contar a Moody que Hagrid infringira o regulamento. Tudo bem, disse Moody, sentando-se e esticando a perna de pau com um gemido. Tradicionalmente, trapacear sempre fez parte do torneio tribruxo. Eu não trapaceei, disse Harry com veemência. Descobri meio por acaso. Moody sorriu. Não estou acusando o menino. Venho dizendo a Dumbledore desde o começo que ele pode ter os princípios elevados que quiser, mas pode apostar que o velho Karkaroff e Maxime não os terão. Devem ter dito aos seus campeões tudo o que puderam. Querem ganhar. Querem vencer Dumbledore. Gostariam de provar que ele é apenas humano. Moody deu aquela sorrisada rouca e seu olho mágico girou tão rápido que fez Harry se sentir tonto só de ver. Então, já tem alguma ideia de como vai conseguir passar pelo dragão? Perguntou Moody. Não. Bom, eu não vou lhe dizer, afirmou o professor com rispidez. Não demonstro favoritismos eu, mas vou lhe dar uns bons conselhos de ordem geral. O primeiro é, explore seus pontos fortes. Não tenho pontos fortes, disse Harry, antes que pudesse se conter. Perdão? Rosnou Moody. Você tem pontos fortes, se eu digo que os tem. Pense um pouco. O que é que você sabe fazer melhor? Harry tentou se concentrar. No que é que ele era melhor? Bom, isso era realmente fácil. Quadribol, disse sem emoção. Grande ajuda. Certo, disse Moody, mirando-o com muita severidade, o olho mágico mal se mexendo. Você é um grande piloto, pelo que eu ouvi falar. É, mas... Harry encarou. Mas não posso usar a vassoura, só tenho uma varinha. Meu segundo conselho de ordem geral, disse Moody em voz alta, interrompendo-o, é usar um feitiço bom e simples que lhe permita conseguir o que precisa. Harry olhou para ele sem entender. Do que é que precisava? Vamos, moleque, sussurrou Moody. Some 2 mais 2. Não é tão difícil assim. E fez-se a luz. O que ele fazia melhor era voar. Precisava passar pelo dragão pelo ar. Para isso, precisava da Firebolt. Para ter a Firebolt, ele precisava... Mione, murmurou Harry, depois de correr para a estufa 3 minutos mais tarde e balbuciar uma desculpa ao passar pelo professor Sprout. Mione, preciso da sua ajuda. O que é que você acha que estive tentando fazer, Harry? Murmurou ela em resposta, os olhos arregalados de ansiedade por cima de um agitado arbusto tremulente
que estava podando. Hermione, precisa aprender a fazer um feitiço convocatório corretamente até amanhã de tarde. E assim os dois treinaram. Não almoçaram. Em vez disso, foram para uma sala de aula vazia, onde Harry tentou com todo o empenho fazer vários objetos voarem pela sala até ele. Ainda não estava bom. Os livros e penas continuavam a perder o embalo no meio da sala e cair como pedras no chão. Concentre-se, Harry, concentre-se! O que é que você acha que eu tô tentando fazer? Perguntou Harry, zangado. Uma porcaria de um dragãozinho não para de aparecer na minha cabeça, sei lá o porquê. Ok, Hermione, tenta outra vez. Ele queria faltar à aula de adivinhação para continuar treinando, mas Hermione se recusou categoricamente a matar a aula de aritmancia, e não adiantava ficar lá sem ela. Portanto, Harry teve que aturar mais de uma hora a professora Sibylla Trelawney, que passou metade desse tempo dizendo a todos que a posição de Marte com relação a Saturno naquele momento significava que as pessoas nascidas em julho corriam um grande perigo de sofrer uma morte súbita e violenta. Que bom, disse Harry em voz alta, a raiva levando a melhor. Desde que não seja demorado, porque eu não quero sofrer. Por um momento, pareceu que Ron ia rir. Sem dúvida, seu olhar encontrou o de Harry pela primeira vez em dias, mas este continuava muito magoado com o amigo para se importar. Harry passou o resto da aula tentando atrair com a varinha pequenos objetos para si por baixo da mesa. Conseguiu fazer uma mosca disparar direto para sua mão, embora não tivesse total certeza de que aquilo resultasse de sua perícia com os feitiços convocatórios. Talvez a mosca fosse apenas burra. Ele forçou um pouco de jantar para dentro depois da aula de adivinhação, e em seguida voltou à sala vazia com Hermione, usando a capa da invisibilidade para evitar os professores. Os dois continuaram a treinar até depois da meia-noite. Teriam demorado mais, mas Pirraça apareceu, e fingindo achar que Harry queria que lhe atirassem coisas, começou a arremessar cadeiras pela sala. Os dois garotos tiveram que sair depressa, antes que o barulho atraísse Filch, e voltaram à sala comunal da Grifinória, que aquela hora, felizmente, estava vazia. Às 2 da manhã, Harry estava ao pé da lareira, cercado por uma montanha de objetos. Livros, penas, várias cadeiras viradas, um velho jogo de bexigas e o sapo de Neville, Trevo. Somente na última hora, ele realmente pegara o jeito dos feitiços convocatórios. Está melhor, Harry, está muito melhor, disse Hermione, parecendo exausta, porém muito satisfeita. Bom, agora sabemos o que fazer na próxima vez que não conseguirmos lançar um feitiço, disse Harry, atirando um dicionário de runas para Hermione, para que pudesse tentar mais uma vez. Me ameace com um dragão. Certo. Ele ergueu a varinha novamente. Aqui o dicionário. O pesado livro voou da mão de Hermione, atravessou a sala e Harry o aparou. Harry, sinceramente, acho que você pegou o jeito, exclamou a garota, encantada. Desde que funciona amanhã? Disse Harry. A Firebolt vai estar muito mais longe do que essas coisas aqui. Vai estar no castelo e eu vou estar lá fora, nos jardins. Não faz diferença, disse Hermione com firmeza. Desde que você se concentre pra valer, realmente pra valer, ela chega lá. Harry, é melhor dormirmos um pouco. Você vai precisar estar descansado. Harry se concentrara com tanto empenho para aprender os feitiços convocatórios aquela noite que parte do seu pânico irracional o deixara. Voltou, contudo, com força total na manhã seguinte. A atmosfera na escola era de grande tensão e excitação. As aulas iam ser interrompidas ao meio-dia, dando a todos os estudantes tempo para descer até o cercado dos dragões. Embora, é claro, eles ainda não soubessem o que encontrariam lá. Harry se sentiu estranhamente isolado de todos à sua volta, tanto dos que lhe desejavam boa sorte, quanto dos que o vaiavam. Vamos levar uma caixa de lenços de papel, Potter, diziam ao passar. Era um nervosismo tão intenso que ele ficou imaginando se poderia perder a cabeça quando tentassem conduzi-lo ao dragão e ele começasse a xingar todo mundo que estivesse à vista. O tempo estava mais esquisito que nunca. Transcorria em grandes lapsos, de modo que, num momento, Harry estava sentado assistindo à primeira aula, História da Magia, e no momento seguinte, saindo para almoçar. Depois, aonde fora amanhã? As últimas horas sem dragão. A professora Minerva corria para ele no salão principal. Um montão de gente estava olhando. Potter, os campeões têm que descer para os jardins agora. Você tem que se preparar para a primeira tarefa. Ok, disse Harry, se levantando e deixando cair o garfo no prato, com estrépito. Boa sorte, sussurrou Hermione. Você vai se sair bem. Ah, vou,
exclamou Harry, com uma voz que nem parecia a dele. O garoto deixou o salão principal com a professora Minerva, que também não parecia a pessoa de sempre. De fato, parecia quase tão ansiosa quanto Hermione. Ao conduzi-lo pelos degraus de pedra para a fria tarde de novembro, ela pôs a mão no ombro do garoto. Agora não entre em pânico, disse ela. Mantenha a cabeça fria. Temos bruxos à mão para resolver a situação se ela se descontrolar. O principal é você fazer o melhor que puder, e ninguém vai pensar mal de você por isso. Você está bem? Estou. Harry ouviu-se dizendo. Estou ótimo. Ela o conduzia ao lugar onde estavam os dragões, margeando a floresta. Mas quando se aproximaram do arvoredo por trás do qual o cercado estaria claramente visível, Harry viu que haviam armado uma barraca, com a entrada voltada para quem chegava, que impedia a visão dos dragões. Você deve entrar aí com os outros campeões, disse a professora McGonagall, com a voz um tanto trêmula, e esperar sua vez, Potter. O Sr. Bagman está aí dentro. Ele lhe dirá como proceder. Boa sorte. Obrigado, disse Harry, uma voz distante e sem emoção. A professora o deixou à entrada da barraca. Ele entrou. Fleur Delacour estava sentada a um canto, em um banquinho baixo de madeira. Não parecia nem de longe a garota habitualmente composta. Parecia um tanto pálida e suada. Victor Krum parecia ainda mais carrancudo do que de hábito, o que fez Harry supor que aquela era sua maneira de demonstrar nervosismo. Cedrico andava para lá e para cá. Quando Harry entrou, ele deu ao garoto um breve sorriso, que Harry retribuiu, sentindo os músculos do rosto fazerem muita força, como se não soubesse mais sorrir. Harry, que bom! Exclamou Bagman alegremente, virando-se para olhá-lo. Entre, fique à vontade. Bagman, por alguma razão, parecia um personagem de quadrinhos grande demais, parado ali entre os campeões pálidos. Trajava as antigas vestes do Wasp. Bom, agora estamos todos aqui. Hora de dar a vocês informações mais detalhadas, disse ele animado. Quando os espectadores acabarem de chegar, vou oferecer a cada um de vocês este saco. Ele mostrou um saquinho de seda púrpura e sacudiu diante dos garotos, do qual vocês irão tirar uma miniatura da coisa que terão de enfrentar. São diferentes. As variedades, entendem? E preciso dizer mais uma coisa. Ah, sim. Sua tarefa será apanhar o ovo de ouro. Harry olhou à sua volta. Cedrico acenou a cabeça para indicar que compreendera as palavras de Bagman, e então recomeçara a andar pela barraca. Parecia ligeiramente esverdeado. Fleur Delacour e Krum não tiveram a menor reação. Talvez achassem que iriam vomitar se abrissem a boca. Sem dúvida, essa era a sensação do próprio Harry. Mas pelo menos os outros tinham se voluntariado para ser campeões. E pouco depois, ouviram-se centenas e mais centenas de pés passando pela barraca, seus donos excitados, dando risadas e fazendo piadas. Harry se sentiu tão isolado da multidão como se pertencesse a uma espécie diferente. Então, lhe pareceu que transcorrera apenas um segundo, Bagman estava abrindo a boca do saquinho púrpura. Primeiras damas, disse ele, oferecendo-o a Fleur Delacour. Ela enfiou a mão trêmula no saquinho e retirou uma minúscula e perfeita figurinha de dragão, um verde galês. Tinha o número 2 pendurado ao pescoço, e Harry percebeu, pelo fato de Fleur não ter demonstrado o menor sinal de surpresa, mas ao contrário, uma decidida resignação, que ele concluíra certo. Madame Maxime contara à garota o que a aguardava. O mesmo se aplicava a Krum. Ele tirou o meteoro chinês vermelho. Tinha o número 3 pendurado ao pescoço. Ele sequer piscou, apenas olhou para o chão. Cedrico enfiou a mão no saquinho e retirou o focinho curto sueco cinza azulado, o número 1, pendurado ao pescoço. Sabendo o que sobrara, Harry meteu a mão no saquinho de seda e tirou o rabo córneo húngaro e o número 4. O dragão abriu as asas quando o garoto olhou e arreganhou os dentes minúsculos. Bom, então está decidido, disse Bagman. Cada um de vocês sorteia o dragão que irá enfrentar e a ordem em que cada um fará isso, entendem? Agora, vou precisar deixá-los por um momento porque vou fazer a irradiação. Sr. Diggory, o senhor é o primeiro. Só o que tem a fazer é entrar no cercado quando ouvir o apito, certo? Agora, Harry, posso dar uma palavrinha com você? Lá fora? Sim, senhor, disse Harry sem emoção, e se levantou e saiu da barraca com Bagman,
que andou uma pequena distância até o arvoredo e se virou então para o garoto, com uma expressão paternal no rosto. Está se sentindo bem, Harry? Posso buscar alguma coisa para você? Que... Não, nada. Você tem um plano? Disse Bagman, baixando a voz como se conspirasse. Porque não me importo em lhe dar algumas dicas se quiser. Porque não me importo de lhe dar algumas dicas se quiser, sabe? Quero dizer. Continuou Bagman, baixando ainda mais a voz. Você é a vítima aqui, Harry. Qualquer coisa que eu puder fazer para ajudar. Não, disse Harry, tão depressa que percebeu imediatamente que parecera grosseiro. Não, Eu já decidi o que vou fazer, obrigado. Ninguém iria saber, Harry, disse Bagman com uma piscadela. Não, estou ótimo, respondeu o garoto, se perguntando por que não parava de dizer isso a todo mundo, e se algum dia estivera tão longe de ótimo. Já tenho um plano, Um apito soou em algum lugar. Meu Deus, tenho que correr, disse Bagman assustado, e saiu com pressa. Harry voltou à barraca e viu Cedrico saindo, mais verde que nunca. Harry tentou desejar boa sorte quando ele passou, mas o que saiu de sua boca foi uma espécie de rosnado rouco. Harry voltou para a companhia de Fleur e Krum. Segundos mais tarde, ouviu os berros dos espectadores, o que significava que Cedrico entrara no cercado, e agora estava cara a cara com o modelo vivo de sua figurinha. Foi pior do que Harry poderia ter imaginado, ficar sentado ali escutando. A multidão gritava, urrava, exclamava como uma entidade única de muitas cabeças, quando o Cedrico fez o que quer que estivesse fazendo para tentar passar pelo focinho curto sueco. Krum continuava a olhar para o chão. Fleur agora passara a refazer os passos de Cedrico, dando voltas na barraca. E os comentários de Bagman tornavam tudo muito pior. Imagens horrendas se formaram na cabeça de Harry quando ele ouviu. Ah, por um triz, por muito pouco. Ele está se arriscando, o campeão. Boa tentativa. Pena que não deu resultado. Então, uns 15 minutos depois, Harry ouviu um urro ensurdecedor que só poderia significar uma coisa. Cedrico conseguira passar pelo dragão e se apoderara do ovo de ouro. Realmente muito bom! Gritou Bagman. E agora, as notas dos juízes. Mas ele não irradiou as notas. Harry supôs que os juízes estivessem erguendo as notas no alto para mostrá-las à multidão. 1 a menos, faltam 3, berrou Bagman, quando o apito tornou a tocar. Senhorita Delacour, queira fazer o favor. Fleur tremia da cabeça aos pés. Harry sentiu mais simpatia por ela do que sentira até então, quando a viu deixando a barraca com a cabeça erguida e a mão apertando a varinha. Ele e Krum ficaram a sós, em lados opostos da barraca, evitando se olhar. Recomeçou o mesmo processo. Ah, não tenho certeza se isso foi muito sensato. Os dois ouviam Bagman dizer animadamente. Ah, quase! Cuidado agora! Meu bom Deus, pensei que já tinha apanhado. 10 minutos depois, Harry ouviu a multidão prorromper em aplausos mais uma vez. Fleur devia ter sido bem-sucedida também. Uma pausa, enquanto os juízes mostravam as notas de Fleur. Mais palmas. Então, pela terceira vez, o apito. E aí vem o Sr. Krum! Exclamou Bagman, e o garoto saiu curvado, deixando Harry completamente só. Sentia-se muito mais consciente do seu corpo do que normalmente. Consciente de que seu coração batia acelerado e seus dedos formigavam de medo. Mas, ao mesmo tempo, ele parecia estar fora do próprio corpo, vendo as paredes da barraca e ouvindo a multidão, como se estivesse muito longe. Muito ousado! Berrava Bagman, e Harry ouviu o meteoro chinês soltar um poderoso e terrível urro, enquanto a multidão prendia a respiração em uníssono. Que sangue frio ele está demonstrando! E... sim, senhores, ele apanhou o ovo! Os aplausos romperam o ar invernal, como se espatifassem uma vidraça. Krum terminara. Seria a vez de Harry a qualquer momento. Harry se levantou, reparando vagamente que suas pernas pareciam feitas de marshmallow. Ele aguardou. Então, ouviu o apito tocar. Cruzou, então, a entrada da barraca, o pânico se avolumando dentro dele. E agora, estava passando pelas árvores e atravessando uma abertura na cerca. O garoto via tudo diante de si, como em um sonho berrantemente colorido. Havia centenas e mais centenas de rostos nas arquibancadas que o olhavam,
que tinham se materializado desde a última vez que ele estivera naquele lugar. E havia o rabo córneo, do outro lado do cercado, deitado sobre sua ninhada de ovos, as asas meio fechadas, os olhos amarelos e malignos fixos nele. Um lagarto negro, monstruoso e coberto de escamas, sacudindo com força o rabo de chifres, e deixava marcas de 1 metro de comprimento escavadas no chão duro. A multidão fazia uma barulheira infernal, mas se era simpática ou não a ele, Harry não sabia e nem se importava. Era hora de fazer o que tinha de fazer. Focalizar a mente, inteira e absolutamente, na coisa que era sua única chance. Ele ergueu a varinha. "Aqui o Firebolt!" gritou. Então esperou, cada fibra do seu corpo desejando, pedindo. Se não funcionasse, se não estivesse a caminho, ele parecia contemplar as coisas à sua volta através de uma barreira transparente e luminosa, como uma névoa de vapor quente, que fazia as centenas de rostos que o rodeavam flutuar estranhamente. Então ele a ouviu, cortando o ar às suas costas. Ele se virou e viu a Firebolt disparando em sua direção, começando a sobrevoar a floresta, chegando ao cercado e estacando imóvel no ar, aguardando que ele a montasse. A multidão fez ainda mais estardalhaço. Bagman gritou alguma coisa, mas os ouvidos de Harry não estavam mais ouvindo bem. Ouvir não era importante. Ele passou a perna por cima da vassoura e deu um impulso contra o chão. Um segundo depois, uma coisa milagrosa aconteceu. À medida que ele ganhava altura, à medida que o vento passava rumorejando entre seus cabelos, à medida que os rostos da multidão se transformavam em meros pontinhos cor de carne lá embaixo e o rabo córneo se reduzia ao tamanho de um cão, ele percebeu que deixara atrás de si não somente o chão, mas também o medo. Ele estava de volta ao lugar a que pertencia. Era apenas mais uma partida de quadribol, nada mais. Apenas mais uma partida de quadribol, e aquele dragão era apenas mais um time adversário indigesto. Ele olhou para a ninhada de ovos e localizou o ovo de ouro brilhante entre os demais cor de cimento, agrupados em segurança entre as pernas dianteiras do bicho. Ok, disse Harry a si mesmo. Uma tática divisiva. Vamos. E mergulhou. A cabeça do rabo córneo o acompanhou. O garoto sabia o que ia fazer e se recuperou do mergulho bem na hora. Um jorro de fogo fora cuspido exatamente no ponto em que ele estaria se não tivesse se desviado. Mas Harry não se importou. Aquilo era o mesmo que se desviar de um balaço. Nossa, como ele sabe voar! Berrou Bagman, enquanto a multidão gritava e exclamava. O senhor está assistindo a isso, Sr. Krum? Harry voou mais alto, descrevendo um círculo. O rabo córneo continuava acompanhando o progresso do garoto. Sua cabeça girava sobre o longo pescoço. Se continuasse a fazer isso, ia ficar bem enjoadinho. Mas era melhor não insistir muito, ou o bicho iria recomeçar a cuspir fogo. Harry se deixou afundar rapidamente, na hora em que o dragão abriu a boca, mas dessa vez teve menos sorte. Ele escapou das chamas, mas o bicho chicoteou o rabo para o alto ao seu encontro, e quando ele virou para a esquerda, um dos longos chifres arranhou seu ombro, rasgando suas vestes. Harry sentiu o ombro arder. Ouviu os gritos e gemidos da multidão, mas o corte não parecia ser muito profundo. Agora, ao passar veloz pelas costas do rabo córneo, ocorreu-lhe uma possibilidade. O dragão não parecia estar querendo voar. Estava demasiado preocupado em proteger os ovos. Embora se contorcesse, abrisse e fechasse as asas sem tirar aqueles medonhos olhos amarelos de Harry, tinha medo de se afastar demais de sua ninhada. Mas o garoto precisava persuadi-lo a fazer isso, ou jamais chegaria perto deles. O truque era fazer isso cautelosamente, gradualmente. Harry começou a voar, primeiro para um lado, depois para o outro, suficientemente longe para o bafo do bicho não perfurar, mas ainda assim oferecendo uma ameaça suficientemente forte para o dragão não tirar os olhos dele. A cabeça do bicho virava de um lado para o outro, vigiando o garoto com aquelas pupilas verticais, as presas à mostra. Harry voou mais alto. A cabeça do rabo córneo se ergueu com ele. O pescoço agora esticava-se ao máximo, ainda se movendo, como uma serpente diante do seu encantador. O garoto subiu mais alguns palmos, e o bicho soltou um rugido de exasperação. Harry era uma mosca para ele, uma mosca que o bicho gostaria de amassar. Seu rabo tornou a chicotear, mas Harry estava demasiado alto para que pudesse alcançá-lo.
O dragão cuspiu fogo para o ar. Harry se desviou. As mandíbulas do bicho se escancararam. Anda, sibilou Harry, fazendo voltas irresistíveis no alto. Anda, vem me pegar. Levanta agora. Então o dragão se empinou, abrindo finalmente as poderosas asas negras de couro, grandes como as de uma avioneta. E Harry mergulhou. Antes que o dragão percebesse o que ele fizera ou onde desaparecera, o garoto estava voando a toda velocidade para o chão, em direção aos ovos, agora sem a proteção das patas com garras do dragão. Harry soltou as mãos a Firebolt. Agarrou o ovo de ouro. E com um grande arranco, tornou a subir e parou no ar, sobre as arquibancadas. O pesado ovo bem preso sob o braço bom, e era como se alguém tivesse acabado de aumentar o volume do som. Pela primeira vez, ele tomou realmente consciência do barulho da multidão, que gritava e aplaudia com tanto estardalhaço quanto os torcedores dos irlandeses na Copa Mundial. Olhem só para isso! Berrava Ludo Bagman. Por favor, olhem para isso! Nosso campeão mais jovem foi o mais rápido a apanhar o ovo. Bom, isso vai diminuir a desvantagem do Sr. Potter. Harry viu os guardadores de dragões se adiantarem, correndo para dominar o bicho. E lá, na entrada do cercado, a professora McGonagall, o professor Moody e Hagrid corriam ao seu encontro, todos acenando para que fosse ter com eles. Seus sorrisos visíveis, mesmo àquela distância. Ele tornou a sobrevoar as arquibancadas, a algazarra da multidão batucando seus tímpanos, e desceu suavemente para pousar, o coração mais leve do que estivera em semanas. Conseguira cumprir a primeira tarefa. Sobrevivera. Foi excelente, Potter! Exclamou a professora McGonagall quando ele desmontou a Firebolt. O que vindo dela era um elogio extravagante. Harry reparou que a mão da professora tremia quando apontou para seu ombro. Vai procurar Madame Pomfrey antes que os juízes anunciem sua nota. Ali, ela já teve que fazer um curativo em Diggory. Você conseguiu, Harry! Exclamou Hagrid, rouco. Você conseguiu! E ainda por cima contra o rabo córneo. E sabe, Carlinhos disse que esse era o pior. Obrigado, Hagrid, disse Harry em voz alta, para que o bruxo não se atrapalhasse e acabasse revelando que na véspera mostrará ao garoto os dragões. O professor Moody parecia muito satisfeito também. Seu olho mágico dançava na órbita. Devagar se vai ao longe, Potter, rosnou ele. Certo então, Potter, para a barraca de primeiros socorros, faz favor, disse a professora Minerva McGonagall. Harry saiu do cercado ainda ofegante e viu Madame Pomfrey parada à entrada da segunda barraca com um ar preocupado. Dragões! Exclamou ela com a voz desgostosa, puxando Harry para dentro. A barraca era dividida em cubículos. Ele viu a silhueta de Cedrico através da lona, mas o campeão não parecia muito machucado. Pelo menos estava sentado. Madame Pomfrey examinou o ombro de Harry, falando nervosamente sem parar o tempo todo. No ano passado foram os dementadores. Este ano são os dragões. Que é mais que vão trazer para a escola? Você teve muita sorte. O corte é bem superficial, mas será preciso limpá-lo antes de fechar. Ela limpou o corte com uma pelota de algodão molhada em líquido purpúreo que fumegava e ardia. Mas depois tocou o ombro dele com a varinha e o garoto sentiu o corte se fechar instantaneamente. Agora sente-se quieto um minuto. Sente-se! Depois pode receber sua nota. A enfermeira saiu apressada da barraca e ele a ouviu entrar na porta vizinha e dizer: Como é que você está se sentindo agora, Diggory? Harry não queria ficar sentado imóvel. Continuava cheio de adrenalina. Levantou-se, querendo ver o que estava acontecendo lá fora. Mas antes que chegasse à entrada da barraca, duas pessoas entraram em disparada. Hermione, seguida de perto por Ron. Harry, você foi genial! Exclamou Hermione em voz alta e fina. Tinha marcas de unhas no rosto, que ela andara apertando de medo. Você foi fantástico, realmente foi! Mas Harry tinha os olhos em Ron, que estava muito branco, e olhava fixamente para o amigo como se visse o fantasma. Harry, disse ele muito sério. Quem quer que tenha posto o seu nome naquele cálice, eu reconheço que estava tentando acabar com você. Foi como se as últimas semanas jamais tivessem acontecido. Como se Harry tivesse encontrado Ron pela primeira vez, logo depois de ter sido escolhido campeão. Entendeu, foi? Disse Harry com frieza. Demorou. Hermione estava parada e nervosa entre os dois, olhando de um para o outro. Ron abriu a boca inseguro. Harry sabia que ele ia se desculpar, e de repente descobriu que não precisava ouvir desculpas. Ok, disse, antes que Ron pudesse falar.
Esquece. Não, disse Ron. Eu não devia ter. Esquece. Ron riu nervoso para Harry e este retribuiu o sorriso. Hermione caiu no choro. Não tem motivo para chorar, disse Harry espantado. Vocês dois são tão burros! Exclamou ela, batendo o pé no chão e as lágrimas caindo nas vestes. Então, antes que qualquer um dos dois pudesse impedi-la, a garota os abraçou e saiu correndo, agora decididamente aos berros. Maluca, concluiu Ron, balançando a cabeça. Harry, anda, eles vão anunciar as suas notas. Recolhendo o ovo de ouro e a Firebolt, sentindo-se mais eufórico do que teria acreditado possível 1 hora atrás, Harry se abaixou para sair da barraca, Ron ao seu lado, falando depressa. Você foi o melhor, sabe? Ninguém foi páreo para você. Cedrico fez uma coisa estranha, transfigurou uma pedra no chão, transformou-a em cachorro. Estava tentando fazer o dragão avançar no cachorro e não nele. Bem, foi uma transfiguração legal e até funcionou, porque ele apanhou o ovo, mas ele também se queimou. O dragão mudou de ideia no meio do caminho e decidiu que preferia pegar ele ao invés do labrador. Cedrico escapou por um triz. E a tal de Fleur tentou uma espécie de feitiço. Acho que estava querendo fazer o dragão entrar em transe. Bom, isso também funcionou. O bicho ficou sonolento, mas aí soltou um ronco e cuspia um grande jorro de chamas, e a saia dela pegou fogo. Ela apagou com um pouco de água tirada da varinha. E Krum, você não vai acreditar, mas ele nem pensou em voar. Mas provavelmente foi o melhor depois de você. Atacou o dragão com um feitiço bem no olho. Só teve um problema. O bicho saiu andando agoniado e amassou metade dos ovos de verdade. Ele perdeu pontos por causa disso. Krum não devia ter danificado a ninhada. Ron respirou fundo quando os dois chegaram ao cercado. Agora que o rabo córneo fora levado, Harry pôde ver onde os 5 juízes estavam sentados, bem na outra extremidade, em assentos altos cobertos de tecido dourado. Cada um dá nota de 1 a 10, explicou Ron, e Harry, apurando os olhos na direção do campo, viu o primeiro juiz, Madame Maxime, erguer a varinha no ar. Dela saiu uma comprida fita prateada que desenhou um grande 8 no ar. Nada mal, disse Ron, enquanto a multidão aplaudia. Suponho que tenha descontado pontos pelo seu ferimento no ombro. O Sr. Crouch foi o seguinte. Lançou o número 9 no ar. Tá indo bem, berrou Ron, batendo nas costas de Harry. Depois, Dumbledore. Ele também projetou um 9. A multidão aplaudia com mais entusiasmo que nunca. Ludo Bagman. 10. 10? Disse Harry incrédulo. Mas eu me machuquei. Qual é a dele? Harry, não reclama! Berrou Ron excitado. E agora, Karkaroff erguia a varinha. Parou um momento e, em seguida, saiu o número de sua varinha também. 4. Quê? Bradou Ron furioso. 4? Seu bosta desonesto, você deu 10 ao Krum! Mas Harry não se importou. Não teria se importado se Karkaroff lhe desse 0. A indignação de Ron por sua causa valia uns 100 pontos para ele. Não disse isso ao amigo, é claro, mas seu coração estava mais leve do que o ar quando ele deu meia volta para se retirar do cercado. E não foi apenas Ron. Não foram apenas os alunos da Grifinória que aplaudiram no meio da multidão. Quando chegara a hora, quando viram o que Harry precisava enfrentar, a maioria da escola tinha ficado do seu lado, e do de Cedrico também. Ele não se importava com os alunos da Sonserina. Podia suportar o que quer que lhe dissessem. Vocês estão empatados no primeiro lugar, Harry. Você e o Krum, disse Carlinhos Weasley, correndo ao encontro deles, quando os garotos voltavam à escola. Escutem, tenho que correr. Tenho que mandar uma coruja à mamãe. Jurei que contaria a ela o que acontecesse, mas foi inacreditável. Ah, foi. E me mandaram lhe avisar que você precisa ficar por aqui mais uns minutinhos. Bagman quer falar com você na Barraca dos Campeões. Ron disse que esperaria, de modo que Harry tornou a entrar na barraca, que de algum modo parecia diferente agora, simpática e hospitaleira. Ele lembrou a sensação que tivera no momento que procurava fugir do rabo córneo e comparou-a à longa espera antes de sair para enfrentá-lo. Não havia comparação. A espera fora imensuravelmente pior. Fleur, Cedrico e Krum entraram juntos. Um lado da cabeça de Cedrico estava coberto com uma grossa pasta laranja, que presumivelmente estava curando sua queimadura. Ele sorriu para Harry ao vê-lo. Foi legal, Harry. Você também, disse o garoto, retribuindo o sorriso. Muito bons, todos vocês, disse Ludo Bagman.
entrando lépido na barraca e parecendo satisfeito como se ele próprio tivesse iludido a guarda de um dragão. Agora só umas palavrinhas. Vocês têm um bom intervalo até a segunda tarefa, que terá lugar às 9h30 da manhã de 24 de fevereiro. Mas vamos lhe dar alguma coisa em que pensar durante esse tempo. Se examinarem os ovos de ouro que vocês estão segurando, verão que eles se abrem. Estão vendo as dobradiças? Vocês precisam decifrar a pista que está dentro do ovo, porque ela dirá qual vai ser a segunda tarefa e permitirá que se preparem. Ficou claro? Tem certeza? Podem ir, então. Harry deixou a barraca, tornou a se juntar a Ron e os dois recomeçaram a andar, costeando a floresta, conversando animados. Harry queria saber com maiores detalhes o que os outros campeões tinham feito. Depois, quando contornavam o arvoredo, atrás do qual Harry ouvira os dragões surgirem pela primeira vez, uma bruxa saltou do meio das árvores. Era Rita Skeeter. Usava hoje vestes verde ácido. A pena de repetição rápida na mão se mesclava perfeitamente com as vestes. Parabéns, Harry, disse ela, rindo radiante para o garoto. Será que você pode me dar uma palavrinha? Como foi que você se sentiu enfrentando aquele dragão? Como é que você se sente agora quanto à lisura das notas? Posso dar uma palavrinha sim, disse Harry com selvageria. Tchau. E saiu com Ron em direção ao castelo.